No dia 29 de dezembro de 2022, chegou a notícia que impactaria o mundo, ainda mais o mundo esportivo. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Era a notícia da morte do Pelé. Homenagens à partes, um detalhe acabou chamando muita atenção. Então bora conversar sobre isso. Na tarde daquela quinta, as mais diversas emissoras entraram no ar para anunciar a morte do Pelé. Os mais atentos perceberam a rapidez em que as TVs colocaram no ar imagens que iam de arquivos até VTs completos detalhando os fatos mais recentes, indo da internação até a morte do rei. O que acabou deixando aquela sensação estranha que já estava tudo pronto, só esperando a notícia oficial para dar o play. Mas será que foi isso mesmo? Para entender melhor, a gente precisa voltar lá para 2003, em uma cobertura em que o então repórter Pedro Bial ficou responsável. A notícia inicial era que o dono da Globo havia passado mal e, ao chegar no hospital, os médicos tentaram tratar um coágulo, mas logo avaliaram que seria necessária uma cirurgia de emergência. Nesse meio tempo, a equipe de jornalismo da Globo correu para montar às pressas um perfil que fosse ao ar caso o pior acontecesse. Sobre isso existe até um depoimento do Bial relatando que tiveram que passar a madrugada inteira produzindo o tal VT, às escondidas para que a notícia não vazasse. É óbvio que logo a morte foi confirmada e todo o trabalho feito durante a madrugada foi ao ar. Seu legado principal é o ideal de Brasil que cultuou e que é a herança de todos os brasileiros. E aí vem a reflexão. Se fizeram assim pro dono da Globo, por que fariam diferente pro Pelé? Pode parecer insensível, mas a verdade é que, de forma habitual, esse tipo de reportagem é feito com bastante antecedência. Só que no caso do Roberto Marinho, os funcionários da Globo ficaram constrangidos em fazer algo antecipadamente, porque o chefe estava bem de saúde e não pegaria bem se os filhos descobrissem que estavam produzindo um VT para ser exibido pós a morte do fundador. Inclusive, existe uma conversa que algumas emissoras montam esse tipo de reportagem mesmo quando o artista está bem, porque vai que o pior aconteça de repente. E isso não acontece só na TV, viu? Toda a imprensa adota esse tipo de postura. O problema é que às vezes o tiro sai pela culatra. Como no ano passado, antes da morte oficial, um jornal brasileiro matou a rainha com mais de um semestre de antecedência. É aquilo, né? Tava pronto, alguém publicou sem querer. Quando trata-se de um caso de saúde agravado, a notícia sempre chega à imprensa. Por fonte, seja pela família, seja por alguém no hospital, enfim. Sempre existem fontes. E assim como a família, a imprensa se prepara para o pior e corre para preparar uma reportagem de obituário. Isso me faz pensar na quantidade de reportagens sobre morte que foram feitos, mas nunca foram ao ar. Até porque tem que ficar atualizando isso o tempo todo, né? Tu ainda não está convencido dessa prática? Calma, porque na série que conta a história do Silvio Santos, existe um momento em que retrata o rei da TV criando uma demanda de um VT para caso ele morresse ao fazer uma cirurgia na garganta. Na série, ele chega a assistir o famoso VT, que claro, é exagerado para fins dramáticos. Sim, o Silvio, o domingo perdeu a graça. Eu tava lá na hora derradeira, no último suspiro. Que picareta, hein? Oi, Augusto. Não vi teu depoimento ainda aqui. Embora a família do Silvio tenha criticado muito o teor dessa série da Disney, não dá pra negar que pelo perfil, naturalmente, essa seria uma ordem do tio Silvio, né? Então, sim, já estava tudo preparado no caso do Pelé. Inclusive, quem mora na região da Vila Belmiro já tinha visto uma movimentação dias antes da morte, o que provavelmente foi um reflexo das informações clínicas que a família recebeu da equipe médica. Pode parecer estranho para muita gente, mas em diversas áreas esse tipo de preparação é natural, e não seria diferente na TV. É óbvio que isso não invalida as homenagens nem a importância que o Rei Pelé teve no esporte, no Brasil e no mundo. Viva o Rei!